Pessoal, essa é a última videoaula que eu estou gravando para essa primeira apostila do PET. É sobre blocos econômicos. Não sei se vai lançar outra apostila do PET e se for lançar quando vai ser. Mas assim que lançarem eu vou gravar mais videoaulas seguindo essa mesma ideia. Tá? São vídeos curtos, então eu estou apresentando conteúdo de forma bem resumida para que vocês possam responder essas questões. Ok? Então, presta atenção e boa aula. Bloco econômico é a união de países em busca de um aprimoramento econômico, através da facilitação do comércio por meio de tratados de redução de tarifas alfandegárias, ou seja, de importação e exportação de produtos. O primeiro bloco econômico ele surge na Europa no pós-guerra, lá no final da década de 40, entre Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, a chamada Benelux. A ideia era reunir forças para a reconstrução econômica, já que os três países citados são pequenos, população pequena, mas que juntos poderiam se beneficiar, aumentando o mercado consumidor para a venda de seus produtos, aumentando também a oferta de matéria-prima e por aí vai. Esse bloco, poucos anos depois, recebeu novos membros, como a Alemanha Ocidental, a França, a Itália, formando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA. Depois, com a chegada de novos membros, foi formada a Comunidade Europeia, aliás, a Comunidade Econômica Europeia e, finalmente, lá na década de 1990, a União Europeia. Bom, assim como esse bloco cresceu em relação ao número de membros, os tratados também foram evoluindo, deixando de ser meramente sobre algumas tarifas alfandegárias, mas também passaram a integrar países de forma mais intensa na economia e na sociedade em geral, eliminando completamente barreiras alfandegárias entre países, isso em alguns blocos, né? Eliminando também a necessidade de visto de entrada entre um país e outro, eliminando barreiras para a prestação de serviços, ou seja, foram permitindo gradualmente a circulação de pessoas e suas atividades. Por isso que falar de blocos econômicos é também falar de globalização. É falar sobre quebra de barreiras, sobre integração, sobre diminuir distâncias, evidenciar desigualdades entre países ricos e pobres e por aí vai. Dessa forma, nós podemos classificar o grau de evolução de um bloco econômico da seguinte forma. O primeiro grau, esse aqui da zona de livre comércio, a ideia é reduzir as tarifas alfandegárias ou até eliminar elas para determinados produtos. E o estágio é o estágio primário, na verdade, todos os blocos já passaram ou estão nessa fase. No segundo grau, nós temos a União Aduaneira, onde os países poderiam negociar no comércio internacional juntos, como um bloco. Quer ver? Por exemplo, o Mercosul, que é o bloco do qual o Brasil é membro, é uma união aduaneira. O que seria aduaneira? Aduaneira é alfândega. É uma repartição do governo que controla a entrada e saída de mercadorias. Isso que é alfândega, tá? Bom, nós, como Brasil, nós podemos comprar produtos da indústria têxtil chinesa como um mercado de 200 milhões de habitantes. Ou poderemos pedir uma remessa como o Mercosul, que aí vai dar por volta de uns 250 milhões de habitantes. Se for do interesse também dos outros membros, é claro. Assim, nós aumentaríamos o pedido e teríamos um preço melhor. Então, uma união aduaneira, vou dar o exemplo aqui do Mercosul, né? Então, a gente pode negociar entre Brasil e Alemanha, por exemplo, ou a gente pode negociar entre Mercosul e Alemanha, ou entre Brasil e União Europeia, ou Mercosul e União Europeia. Então, a união aduaneira já tem essa maior integração do bloco para o comércio. O terceiro estágio, esse aqui, ó, o mercado comum, ele vai além, obviamente, da união aduaneira, né? Além da integração econômica, de forma mais acentuada que o estágio anterior, há também a implementação de uma livre circulação de pessoas, de serviços e de mercadorias dentro do bloco. Finalmente, esse é o quarto e último estágio, é o da união monetária, ou união econômica e monetária, onde além da integração do estágio anterior, há também a circulação de uma moeda única. O único bloco que chegou nesse estágio é justamente a União Europeia,
com a adoção do euro no início desse século XXI. Dentre os principais blocos, nós temos a União Europeia, nós temos a Comunidade de Estados Independentes, a CEI, temos o Mercosul, temos aqui o Pacto Andino, o que mais aqui que é importante? O NAFTA, claro. Então, assim, nós temos uma porrada de blocos, na verdade, né? Esses aqui são alguns, são os principais blocos econômicos, mas tem outros. Mas enfim, eu não vou falar de cada bloco econômico especificamente, porque não é o intuito desse vídeo. Eu ficaria aqui umas 8 horas falando de bloco econômico. A ideia é só um resumo para ajudar vocês a responder as questões do PET. E, pelo que eu vi lá, algumas questões vocês vão ter que pesquisar, mas assim, é uma pesquisa muito fácil. O material é muito vasto. Aí o que eles estão perguntando lá são coisas bem básicas mesmo. Não tem nada demais. Então isso aqui é só uma ideia geral, dos principais blocos de cada continente. No caso aqui do SADC, aqui da África, pega a África do Sul. Tem a parte aqui da PEC, que pega uma porrada de países aqui que estão presentes no Oceano Pacífico. Então tem vários blocos. Bom, mas acho interessante falar sobre os pontos positivos e negativos na constituição de blocos econômicos. Então é o seguinte, a parte positiva fica na amplitude econômica, que possibilita os blocos econômicos na diversidade de produtos oferecidos, no aumento do mercado consumidor para as empresas, no caso da União Europeia, na diversificação de serviços disponibilizados, na circulação de pessoas, o que acarreta na ampliação de diversidade cultural e por aí vai. Já no lado negativo, há a supressão, o que seria isso? O domínio maior dos países ricos sobre os mais pobres, tanto em termos políticos como econômicos. A perda da autonomia nas políticas econômicas de um país, a perda da autonomia na política de imigração, por exemplo, que essa é a maior queixa dos países mais desenvolvidos. Esse é considerado um problema no caso do Reino Unido que saiu recentemente da União Europeia, num processo conhecido como Brexit, que quando a gente tiver uma aula presencial, a gente vai falar um pouquinho disso, das consequências, né? A gente vai adentrar mais essa questão, mas por enquanto é isso aí. Então vamos aqui para a apostila. Nós estamos então na última semana desse PET, a semana 4. Tem o texto, obviamente vocês vão ler esse texto. Tem classificação dos blocos, fala sobre alguns dos principais blocos, bem resumido. Tem um vídeo aqui que é interessante, assistam. Vamos para as atividades. Observe o mapa mundi dos principais blocos econômicos para responder às atividades 1 e 2. Atividade 1. No mapa, em cada um dos retângulos, escreva o nome do bloco econômico representado. Isso aqui vai dar certo se você imprimir essa folha, né? Se não tiver como imprimir, se for fazendo aquele material que eu deixei lá no Google Sala de Aula, vocês podem colocar aí embaixo, tá? Coloca o nome da cor, então, porque eu sei que fica um pouco difícil de mexer aqui. Agora, se der para imprimir, imprime e coloca na frente, né? Aquele mapa que eu coloquei na aula já vai ajudar vocês bastante a responder isso aqui. Tá bem simples. Atividade 2. Qual o bloco que o Brasil faz parte? Que pergunta idiota, hein? Muito fácil. Cite um acordo estabelecido entre os países membros do bloco. Então isso aí vocês vão pesquisar, tá? Não vou entregar de bandeja, não. Então é muito fácil. Procura lá acordos no Mercosul que vai ter uma porrada. É só para colocar um. Atividade 3. Em um mundo economicamente globalizado, o capital não encontra fronteiras físicas e, dessa forma, reina a liberdade e comércio entre os países do mundo. Para o maior fortalecimento das posições econômicas ou para intensificar as relações comerciais entre si, alguns países formam alianças, os blocos econômicos. Cite 2 pontos positivos e 2 pontos negativos da criação de blocos econômicos. Eu falei isso no final da aula, né? Coloquei até uma tabelinha lá com algumas dicas para vocês. Bem tranquilo. Observe a charge para responder as atividades 4 e 5. Então tem um pessoal aqui com cara de mal, né? Cara de ave de rapina. E uma galerinha aqui com cara de ser mais humilde, né? Agora vamos ver qual de vocês aceita trabalhar por menos. Caralho. Deixa eu ver aqui. O que tá escrito aqui mesmo?
livre comércio. Nossa, custei entender o que estava escrito aqui, livre comércio. Nossa, de janeiro de 95, bem antigo, hein? É antigo, mas assim, o tema é atual. A charge é antiga, mas o tema não mudou, não. Atividade 4. Quem são os países representados na imagem cada um dos lados da mesa? Explique. Não é para colocar o nome do país, tá? É para colocar o grau econômico, né? Desse lado aqui e o grau econômico desse lado aqui. Tá? Eu coloquei como uma das desvantagens, por exemplo, dos blocos econômicos, e das desvantagens também da globalização em geral, é esse poder, essa supressão que os países desenvolvidos fazem naqueles que estão em desenvolvimento, né? Inclusive com suas populações, né? 5. Relacione a placa sobre a mesa com a pergunta feita pelo personagem. Então isso é uma interpretação da figura. O Enem ele cobra muito isso, tá? Interpretação de charges e por aí vai. Então esse aqui eu vou deixar com que vocês interpretem, tá? Não vou falar mais não. Senão eu conto a resposta, né? Que nem quase sempre eu tô fazendo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que consigam responder essas questões sem grandes dificuldades. E até o próximo vídeo.